esse é o canal Barruti, seja bem-vindo, eu sou o Veloso, vou falar do Bahia que entrou em campo pela primeira vez no ano, primeiro jogo da temporada 2023, pela primeira rodada do Baianão e com certeza deixou o público satisfeito, um resultado bonito que o placar de 3-1 dá uma ideia de que o Bahia dominou o jogo, mas não foi bem assim não, o Bahia que não teve tantas mudanças em relação a 2022, o ano passado, né? O Bahia que só entrou com 2 mudanças no time titular, era esperado, a gente sabia que isso ia acontecer, a gente já tinha falado na live de domingo, no nosso Barrutis ao vivo, que esse time que ia estrear teria uma característica muito semelhante ao que a gente já está acostumado a ver, e foi isso que aconteceu, só teve o Canu e o Raul Gustavo que entrou como novidades, o Marcos Felipe também um goleiro, de resto foi todo mundo que a gente já conhece, o Douglas Borel na direita, já que o André está na seleção, o Matheus Bahia na esquerda, que jogou muito bem, inclusive, Mugni, Rezende e Danielzinho ali pela Manhuca, o Rezende fazendo a volância, e no ataque, Jacaré, Caio Vidal e o Ricardo Goulart. Esse foi o time do Bahia, e assim, a postura em campo, ela não mudou muito em relação ao ano passado. Bahia começou um jogo ainda, por mais que tenha a diferença técnica muito grande, começou o jogo ainda meio morno, o próprio Juazeirense eu acho que foi um teste muito importante, porque a Juazeirense não foi um time facilmente batido, o placar de 3-1 ele engana muito, o Juazeirense ele deu teste até em alguns momentos, até os 30 minutos o jogo estava meio morno, uma chance para cada lado praticamente, o Jacaré tinha feito um gol impedimento, aliás o Jacaré ele é aquele jogador que a gente já conhece, aquele jogador que erra bastante, mas sempre tá ali para deixar o dele, e ele deixou o dele 2 vezes, só que nas 2 oportunidades ele estava impedido, uma no primeiro tempo e uma no segundo tempo. Só que aí aos 30 minutos, mais ou menos, em próximo de 30 minutos, o Matheus Bahia, que jogou muito bem na lateral esquerda, largou um foguetaço que bateu na trave do goleiro, o time da Juazeirense ficou meio assustado e logo em seguida veio o gol do Bahia, numa jogada exatamente do Matheus Bahia, que largou para o Mugni cruzou a meia altura, o zagueiro da Juazeirense dá uma falha feio, se talvez ele tocasse na bola, pode ser que até fizesse um gol contra, sobrou pro Ricardo Goulart, que não desperdiçou e marcou o primeiro gol do ano do Bahia, e o primeiro gol dele, o tão criticado Goulart, que a gente vinha falando aí, que achava muito questionando a continuidade do Goulart na temporada 2023, mas é um jogador que já está fazendo aí o seu segundo gol na temporada, um no amistoso contra a Sergipe, que o Bahia venceu de 2-1, e um agora no jogo oficial contra a equipe da Juazeirense, e abriu o placar e abriu a porteira, porque logo em seguida a equipe da Juazeirense sentiu essa pressão do Bahia, sentiu o gol e novamente uma jogada pelo lateral esquerdo, dessa vez com o Danielzinho, que foi o capitão dessa equipe, o Danielzinho, nosso 10 aí, cruzou para a área, a equipe da Juazeirense corta no peito de Rezende, que mata da unha de atacante e larga o chumbo grosso para cima do goleiro da Juazeirense, que recebeu o segundo coco na sua sacola. Rasta o Bahia sai no primeiro tempo 2-0, eu achei até que o Bahia ia fazer modificações lá já no intervalo para testar novos jogadores, para colocar uma equipe experimental, assim vamos dizer, só que não, Bahia continuou com o mesmo elenco, voltou para o segundo tempo com a mesma formação, a Juazeirense até voltou um pouco melhor, ficou mais interessada em atrapalhar a vida do Bahia, colocou mais velocidade, fez algumas modificações que deram resultado, o time se tornou mais propositivo, mas o Bahia estava com o placar a seu favor e foi administrando até que conseguiu fazer o terceiro gol. O Bahia fez o terceiro gol já depois das modificações do Renato Paiva, que fez substituições até que eu achava que ele iria tirar o Jacaré para colocar o Biel, e ia colocar, no caso, o Goulart, o Everaldo no lugar do Goulart. Essas seriam as mudanças que eu esperava, mas ele não, ele tirou o Caio Vidal, que perdeu um gol de cara no primeiro tempo, de cara, o Caio Vidal sendo ainda o Caio Vidal que a gente conhece, e não aproveitou uma chance boa que teve, ele não estava impedido nem nada, estava de cara pro goleiro, mas não tem cacuete, é um atacante que não tem cacuete de atacante, a gente já viu isso, mas
o Bahia estava tranquilo com o placar, ele preferiu tirar o Caio Vidal e manter o Jacaré, só que aí para manter o Jacaré ele trocou o Jacaré de lado, o Jacaré que estava jogando do lado esquerdo, voltou a jogar no lado direito e teve também mais uma chance, o Jacaré, uma deixada do Biel. Você percebe claramente que o Biel é diferenciado, tem um toque diferenciado, o próprio Everaldo tem um toque diferenciado. Quando esses caras entraram, inclusive, o futebol de Danielzinho apareceu muito mais, porque Danielzinho estava meio perdido no primeiro tempo, apesar de ter sido o cara que participou da jogada do segundo gol, não foi uma assistência, mas poderia ser, e de repente o Danielzinho se transformou também, acabou melhorando muito no jogo, acabou evoluindo e deixou e ficou muito à vontade com o Biel ali do lado esquerdo, o Everaldo mais centralizado, e o Bahia conseguiu fazer um gol com o Jacaré, que acabou sendo impedido. O Jacaré estava doido para fazer o dele. Jacaré, é o que a gente pode falar do Jacaré, errou bastante, mas também acertou bastante, porque o gol do Biel foi uma assistência do Jacaré. O Jacaré que conseguiu ali pela direita recebeu a bola aberta muito bem, olhou para a área, levantou a cabeça e cruzou a meia altura. A equipe da Juazeirense falhou na zaga, vamos dizer que falharam, porque eles estavam na frente da bola, mas o Biel estava meio assim no meio de dois jogadores e ele conseguiu tocar na bola primeiro do que o zagueiro da Juazeirense e conseguiu fazer o seu primeiro gol logo na estreia dele. O Everaldo também tentou a dele. Você percebe que essa dupla Everaldo, Biel, vai dar o que falar. É claro que a gente teremos novas formações aí com outros jogadores que estão chegando, mas a gente já percebe muito claramente a qualidade do Everaldo e a qualidade do Biel e o quanto o Danielzinho ficou muito à vontade com esses caras em campo. O Mugni, como esperado, acabou sendo substituído no segundo tempo, era esperado, porque a gente sabe que o Mugni não aguenta os 90 minutos, isso ainda é um problema incrível, ou pode ser também que o Renato Paiva o tirou por ter sido a primeira partida, por já conhecer o retrospecto do Mugni e preferiu dar um descanso, um refresco ao Mugni e colocou quem em campo, Rasta? Quem que ele colocou em campo? Lucas Araújo, esse cidadão mesmo, inacreditável, mas talvez o Renato Paiva aproveitou o placar que já estava todo mundo em festa, 3-0 pro Bahia, e lançou lá o Lucas Araújo para ver se a torcida dá um refresco ao senhor Lucas Araújo, que o torcedor do Bahia tá arretado com ele ainda. Mas o fato é que o cara tem um espírito tão ruim, tá com a aura tão ruim, que o cara entrou em campo, o Bahia tomou gol. O Lucas Araújo entrou em campo, o Bahia tomou gol e o Juazeirense começou a ficar melhor do que o Bahia. O Juazeirense começou a pressionar o Bahia e foi assim até o final, mas o placar terminou assim mesmo, 3-1 pro Bahia, um placar interessante, um jogo interessante. O Danielzinho ia fazer um golaço, Rasta, um golaço, só que foi surpreendido com feijão, o feijão que nós conhecemos, acabou tirando o golaço que o Danielzinho ia fazer, ia ser uma premiação para boa partida que ele fez, acabou sendo escolhido ali pela transmissão e pelo público daquela transmissão da TVE, o Matheus Bahia como o melhor jogador em campo. Eu concordo, inclusive, porque eu acho que o Matheus Bahia fez uma ótima partida. Ele foi substituído no segundo tempo pelo Rian, que também mostrou sua qualidade, mas vamos ver se isso vai se confirmar com equipes mais fortes. É claro que a Juazeirense não foi um time facilmente batível, foi um time que teve seus problemas, mas foi um time que mostrou em alguns momentos um certo até equilíbrio diante do Bahia, mas o elenco é totalmente diferente. A Juazeirense pode ser que dê trabalho aos seus outros adversários até no mesmo nível ou inferior a ele, porque ele mostrou muita qualidade em alguns momentos, mas também fragilidades em outros diante do Tricolor. Mas é aquela história, sempre que os caras jogam contra o Bahia, apresenta melhor. É capaz no jogo seguinte, dentro de casa, com um time bem inferior ao Juazeirense, o Juazeirense acaba perdendo. Claro que no Adalto Moraes só quem sabe jogar é ele, então isso vai ser muito difícil. Mas o resultado foi tranquilo, a coletiva do Renato Paiva também foi muito tranquila. A gente pode observar aí que dos caras novos que a gente viu jogar, do Canu e do Raul Gustavo, a gente não tem muito o que falar, porque o Bahia não foi muito agredido, mas em relação ao goleiro a gente já pode
perceber que o cara sabe trabalhar muito bem com os pés, joga com os pés, se antecipa, tem uma visão de jogo, se antecipa para não, quando os zagueiros recebem a bola nas costas, ele se antecipa para poder fazer ali a proteção dos zagueiros. É um cara que mostrou que tem recursos não só com a mão, mas também com os pés. Ele que recebeu 2 tirambaços ali de falta da equipe da Juazeirense, conseguiu fazer uma defesa, conseguiu fazer 2 defesas, não foi tanto difícil porque estava do lado dele, então ele fez o seu trabalho, mas dá pra ver que ele sabe jogar com os pés, sabe sair com os pés, e isso é muito importante porque nossos goleiros a gente já viu por mais de uma oportunidade, por mais de um goleiro, que essa deficiência era perene, mas vamos ver se vai melhorar. Então, Rasta, o primeiro jogo do Bahia, o Bahia passou com louvor e agora vamos esperar o segundo, que será em Riachão do Jacuípe contra a equipe do Jacuipense, e o estádio vai ser outro, o gramado vai ser outro, a qualidade vai ser outra. Vamos ver o que é que essa equipe vai apresentar diante de uma situação não tão favorável a esses atletas, que é um gramado ruim, Rasta. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui!